Com tantos mal-entendidos e situações bem comuns de acontecer em um curto período de tempo, era meio que inevitável que a Ayaka pudesse assim despertar interesse pelo Haruto. Só que ela nem fazia ideia que o interesse por ele seria tão grande. Durante o capítulo 7, depois do que aconteceu no armazém, vimos como ela pôde ver mais novas qualidades do Haruto, que a fez assim se perguntar se ela gostava dele ou não. Mas antes de mais nada, sendo uma garota bem precavida, primeiro ela quer logo virar a amiga do Haruto e assim, quem sabe, namorá-lo depois. E já no capítulo 8, a história focou um pouco mais nas outras relações dele com os amigos, mostrando como também o enredo está sendo muito cuidadoso com isso. Mas claro que tudo aquilo era só mais uma nova preparação para o novo encontro dos dois, que não demorou muito. E que também fechou o capítulo de uma maneira bem empolgante, com a Ayaka bem corada por conta do que o Haruto havia dito a ela. Nesse romance, onde o faxineiro conquista o coração de sua cliente, que aliás é a colega de classe dele na escola. No mangá, Kanji Dago no Arubatu yo Hajimetera. Então fique aqui comigo e confira como anda essa história de volta aqui. E oi pessoal, aqui mais uma vez e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Marathon Animes. E muito bem, depois de quase 2 meses de espera, enfim saiu o capítulo 9 do mangá. Bom, na verdade, já tinha saído há um tempo, mas só que o capítulo só tinha a metade dele. Então o vídeo seria muito pequeno e o ideal é fazer o capítulo completo pelo menos. Pois é, né? Já não basta ter que esperar um mês para sair e ainda por cima sai só a metade do capítulo, mas o importante é que o capítulo agora está completo, dando continuidade ao que de fato nós queremos ver aqui. Bem na reta final do capítulo, vimos que o Haruto tinha ido até um supermercado para fazer algumas compras, e foi então que ele viu a promoção de óleos de gergelim, que de início o empolgou, mas o problema era que só poderia ser comprado uma unidade por pessoa. Mas como ele não é bobo, o Haruto resolveu ligar para todos seus amigos, para que eles pudessem vir até ali para o supermercado para comprar por ele. Só que o problema era que todos estavam ocupados, então assim, o jeito era levar apenas um. Mas foi aí que a Ayaka apareceu, estando um pouco preocupada pelo Haruto estar tão triste. Só que ela não sabia que era por causa dos olhos de gergelim, onde ele na hora ficou extremamente empolgado ao vê-la, ao ponto de até chamá-la de a deusa. E ouvir algo assim, do jeito que ela está tão confusa sobre o que ela sente por ele, só a deixou ainda mais confusa. Mas é óbvio que ela sente por ele é amor, né? E o capítulo também não perdeu tempo de mostrar que o primeiro volume do mangá já está à venda. Eles não perdem a chance mesmo, certo eles, né? Eu espero que a história continue muito boa como foi até aqui. E bem, o Haruto então chamou a atenção da Ayaka falando que queria fazer um pedido a ela, que na hora ficou em choque, imaginando o que poderia ser, agora que ele está encarando tanto ela. E sem mais nem menos, foi aí que ela chegou na conclusão que aquilo só poderia ser uma confissão dele para ela. E em um momento como esse, estavam com sentimentos todos bagunçados, onde seria um verdadeiro desastre se fosse verdade, mas tudo indicava para ela que só poderia ser isso mesmo. Como eu expliquei antes, a Ayaka ainda não se sente preparada para responder uma confissão dele, onde ela estava decidida em recusar se ele se declarasse para ela. Mas foi então que o Haruto apenas disse que queria que ela o ajudasse a comprar um óleo de gergelim, e como ela disse antes, ela iria recusar se fosse uma confissão, mas como vemos, ela aceitou achando que ele estava se confessando para ela. Mas só que ele nem sonhava com isso, ele só achou que ela tinha aceitado o pedido dele em comprar o óleo. Olha só que loucura. E vendo que tudo isso se tratava apenas de ajudá-la a comprar um óleo, ela então ficou extremamente envergonhada, se achando uma idiota, ainda mais por antes ter imaginado que primeiro iria recusá-lo, mas só que na prática ela acabou aceitando se fosse uma confissão, né? Ainda em choque, ela se perguntou se aquilo talvez era algum tipo de confissão que só o Haruto poderia fazer a respeito dela, usando como referência um óleo de gergelim, mas ele então explicou a ela que era só uma compra por pessoa, já que o produto estava em promoção. E como se nada demais tivesse acontecido, ela aceitou em cooperar com ele. Só que por dentro, ela estava se aguentando de tanta vergonha depois de ter achado que ele iria se declarar mesmo para ela. Imagina só se isso tivesse realmente acontecido. Mas pelo menos agora sabemos o que ela vai responder no momento que ele fizer isso, né? Após comprar o óleo e entregá-lo, o Haruto ficou muito mais aliviado em não ter perdido essa promoção, onde ela ficou um pouco feliz em vê-lo tão empolgado por algo assim. Mas mudando agora um pouco de assunto, o Haruto perguntou se ela tinha vindo apenas para comprar apenas um wasabi, e que se por acaso fosse isso, ela poderia tê-lo avisado para fazer isso.
Mas ela então explicou que o pai dela havia pedido que ele apenas focasse em preparar o jantar daquela noite, que aliás seria bem especial para preparar alguns peixes que ele havia pescado. E sabendo disso agora, o Haruto comentou que apenas sabia o básico como preparar peixes e para começar, ele queria saber quais eram os tipos de peixes que o pai dela havia pescado. E ao olhar o celular, ela notou que seriam 3 tipos de peixe: um velotal, sargos, mas o último ela não conseguiu pronunciar direito. E após ele olhar, ele percebeu que era o sawara e deixou no ar como seria bom em provar esse prato, onde isso a deixou bem impressionada com ele, ao ver como Haruto sabia de tantas coisas. Mas foi então que ela nem esperava que ele iria se aproximar tão perto dela para olhar o celular, onde mais uma vez ela voltou a ficar extremamente corada, sem saber o que fazer, com ele tão perto dela assim. E antes de mais nada, se ela por acaso se afastasse dele, ele poderia imaginar que ela tinha percebido alguma coisa, onde assim ela preferiu se manter neutra, se perguntando se o Haruto não sentia nada em um momento como aquele, onde agora vemos como ele realmente estava se sentindo, que era na verdade também muito envergonhado, porque ficar tão perto assim logo de cara dela não tinha sido a intenção dele. E o Haruto imaginou que se por acaso se afastasse dela rápido, poderia parecer que ele estava apenas nervoso, então ele se manteve firme ali mesmo, agindo naturalmente. E é bem legal ver o ponto de vista de cada um deles em uma situação como essa, onde assim podemos ver que os dois não querem demonstrar nenhum tipo de fraqueza na frente um do outro. E para mudar um pouco o clima, o Haruto perguntou se Ayaka tinha um maçarico na casa dela, e ela, ainda bem constrangida, respondeu que não tinha um disponível. E a ideia do Haruto era usá-lo para preparar o tal peixe sawara, e por sinal, tinha uma loja de ferramentas ali perto, então ele decidiu ir lá para comprar um. E meio que no impulso, Ayaka perguntou se poderia ir junto com ele, algo que o deixou surpreso, mas ela conseguiu dar uma boa desculpa dizendo que só queria ir em uma loja dessas por não ter muitas outras chances, onde ela acabou engolindo essa desculpa dela. E após chamá-la, vemos com Ayaka estava começando a ser mais sincera sobre seus sentimentos em relação, onde ela quer sim passar mais tempo perto do Haruto, mas aí ela acaba lembrando de novo da tal confissão que ela achou que iria acontecer antes. Então, como ela aceitou achando que era isso, agora ela começou a acreditar que gosta mesmo do Haruto. Mas olha, pra mim os dois já eram pra estar juntos há muito tempo, né? Mas só que eu não posso negar que isso tá muito bom de ver, antes que cheguemos ao grande finale. E bem no caminho, o Haruto percebeu que a Ayaka estava encarando muito, mas ela conseguiu controlar a situação dizendo que estava apenas olhando a bolsa dele, que no caso pertencia à avó dele, onde ela geralmente era quem usava, com ela comentando que pela bolsa a avó dele deveria ser bem fofa. E depois de alguns minutos, os dois chegam até a loja de ferramentas, algo que empolgou a Ayaka, por conta da loja ter uma variedade tão grande de produtos, e o Haruto também reconheceu isso sendo uma verdade. E olhando bem, ela notou que havia uma seção com animais de estimação, e como ela parecia empolgada, o Haruto perguntou se ela queria vê-los, e claro, ela adorou essa ideia, e ao chegar lá, a Ayaka ficou encantada com os cãezinhos, e até chamou a atenção do Haruto, que de imediato a achou extremamente fofa, enquanto brincava com aquele cachorrinho. Ele então aproveitou para perguntar se ela gostava deles, algo que ela confirmou sem pestanejar, e foi aí que o Haruto mencionou que seria divertido ir até um zoológico com ela e que na hora aceitou esse convite. E refletindo o que tinha acabado de dizer, o Haruto percebeu que o que ele tinha acabado de falar parecia que ele estava convidando ela para um encontro no zoológico. E então vemos como ela ficou corada juntando tudo isso que ele havia dito. E ele então tentou explicar de outra forma que aquela não era a intenção dele, mas foi aí que a Ayaka mais uma vez driblou a situação, dizendo que o irmãozinho dela iria adorar ir até um zoológico. E como os pais dela estavam muito ocupados, não teria como eles irem com eles. E sozinha com Ryota a deixava bem segura, então se ele fosse junto com eles, ela acreditava que o Ryota iria adorar, mas claro que ela quem iria mais gostar disso. E o Haruto, então todo envergonhado, comprou a desculpa dela, e então, já que isso era o caso, ele então a convidou para ir até o zoológico com ele e com Ryota. E sem querer, o plano dela, sem planejamento, havia funcionado. E com mais uma boa desculpa, agora os dois poderiam ter um verdadeiro encontro. E depois de comprar o maçarico já na saída, os dois ainda estavam bem envergonhados com o que tinha acontecido, e o Haruto explicou que iria para a casa dela um pouco mais tarde para fazer o jantar. E sobre o papo do zoológico,
eles poderiam combinar para outro dia, marcando a data e o melhor horário para ir, com ela concordando sem objeções nenhuma, é claro, né? E logo após se despedirem, já estava na cara que esse encontro de última hora tinha mexido muito com os dois. Afinal, sem querer, o Haruto tinha marcado um encontro com a Ayaka, a garota que rejeita qualquer garoto que se declare ou a chame para sair. Tá, o Ryota vai também, mas isso não tira o contexto disso. Onde vemos que ele lembrou de algumas palavras do amigo dele a respeito de se por acaso a Ayaka demonstrasse interesse por ele, o que ele iria fazer nesse momento. Mas por enquanto, ele só quer se concentrar no peixe. Eu espero que ele não coma o peixe o cortando em 3 pedaços e coma o meio e enfim, é isso aí, né? Entendedores entenderão. Acabando assim, o capítulo 9 do mangá, Kanji Dago no Arubaito yo Hajimetera. Muito bem, pessoal, mesmo tendo que esperar quase 2 meses para ver o capítulo completo, ainda assim eu me sinto satisfeito, mesmo não comendo aquele peixe. E diferente de outros encontros até aqui, que eram só para comprar algo e voltar para casa, dessa vez, agora sim teremos o primeiro encontro dos dois. Mas eu ainda não sei se iremos logo de cara para ele no capítulo 10, ou então teremos que esperar mais um pouco, mas o importante é que as coisas estão indo bem direto ao que queremos. Ainda mais agora que sabemos que a resposta da Ayaka em uma futura confissão do Haruto será um sim. Sério, aquilo foi ótimo. E o capítulo 10 será lançado no dia 26 desse mês. Eu espero que não seja metade de novo, né? E essa foi a parte 8 que acabamos de conferir aqui no canal. E como sempre, se quiser que eu continue trazendo essa obra aqui, é só digitar nos comentários o número 9 ou também a sua opinião sobre o que você está achando da história até aqui, que ao meu ver tá indo muito bem e que promete melhorar ainda mais. E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais novo resumo do recente capítulo desse romance que mostra como pequenos gestos podem criar lindos laços entre pessoas de diferentes ciclos sociais. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. Se por acaso você ainda não é inscrito aqui, é só apertar no botão de inscrever para assim fazer parte aqui de nossa comunidade. E novamente, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu e fui!